assim, não é de hoje, né, que o Brasil é um alicerce da agricultura, né? Então, eu mencionei há pouco aqui que 1/4 do PIB do país hoje é do agronegócio, e isto é uma característica que não vai mudar. O agronegócio é algo que vai expandir no Brasil ainda. Então, um dado, né, baseado em estimativas, Jorge, para vocês terem uma ideia, nos próximos 30 anos, nos próximos 50 anos aí, a gente vai produzir mais alimentos do que se produziu nos últimos 10 mil anos, falando do planeta. Só nesses 50, Em 50 anos aí. Em 50 anos. Então é algo que é surreal. É algo que você não consegue imaginar. Como assim? Em 50 anos eu tenho que produzir mais alimentos do que já foi produzido nos últimos 10 mil. É algo que você não consegue mensurar, entende? Né? Pelo Mas menos. isso é um reflexo da densidade, né, demográfica. Então a população mundial hoje, estamos aí em 7 bilhões e meio de pessoas, algo em torno disso. E nós vamos chegar aí até 2050 em 10 bilhões de pessoas, aproximadamente. Então nós vamos... Demanda para... E aí, assim, como é que você faz para produzir, então, né, para alimentar todo o planeta, com a mesma área que você tem para cultivo? É possível expandir aqui no Brasil? Sim, mas é um percentual ali, 10%, 15%, algumas estimativas. Pega o Mato Piba lá, né, região Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Bahia. É uma região bastante expressiva, em termos do agronegócio aqui no Brasil, que você pode aumentar ali 10% ou 15%, mas isso numa escala de tempo aí razoável. Entende? porque daí nós estamos falando aqui de um choque, digamos assim, cara, o que pode causar isso pro planeta, vamos falar. Sim, exatamente. Então você vai ter que aumentar muito a tua produção de alimentos, com uma área que não consegue se expandir muito, falando em termos de planeta, né? Não no Brasil aqui, uma área que já é praticamente definida, você tem menos recursos para utilização, então água, por exemplo, um recurso que você precisa tratar dele, né? Porque é algo que pode ser escasso. As áreas de cultivo são menores, fontes de energia, a gente também precisa trabalhar de uma forma que não tenha tanta agressão, né? Em relação ao uso para o meio ambiente, em relação ao uso de todos os recursos que a gente vai ter. Então é algo que a agricultura, ela, a nível, né, universal, e aqui no Brasil também, nós temos uma missão. Então uma missão, você tem que alimentar o planeta nessa proporção. É algo que, tendo a mesma área, é algo que só vai se fazer com tecnologia, com aproveitamento de recursos, estando do lado do agricultor, fazendo esse cara otimizar o investimento dele em produto de ponta, a fim de que ele tenha a melhor rentabilidade possível. Isso que eu ia te perguntar, cara, porque como é que você faz para... Eu tenho lá um alqueire de roça lá, eu produzo 10 produtos, usando o número chulo. Eu produzo 10 hoje, mas eu vou ter que produzir 100 daqui um pouco. Então, você vai ter que produzir mais sacas, mais toneladas por hectare. Porque a área é a mesma. Sim. Mas e como que faz para... Mas na verdade, a tecnologia hoje, para você ter uma ideia, falando aqui do que a gente conhece da nossa região, né? Já existem áreas de pessoas produzindo mais de 200 sacos por alqueire, né? Falando da soja, né? Há um tempo atrás, talvez, sei lá, 10 anos atrás, isso era quase que improvável. Essa é uma tecnologia que já existe, né? Existe aqui em Laranjeiras do Sul. A Coprocel tem um desafio 200 mais e tal, que coloca esse... Inclusive, mandar um abraço aí pro pessoal da Coprocel que estiver nos acompanhando, que coloca um desafio, mas justamente é para mostrar a tecnologia e que é possível. Mas a pergunta é referente a isso, tá? Você vai ter uma tecnologia numa área que antes produzia 70 sacas e hoje está produzindo mais de 200. Essa agressão ao meio ambiente, porque você vai ter que estimular a terra a fazer isso. Então, você vai ter que tratar, né? Tratar a terra para que ela tenha a produtividade num menor ciclo. E o Brasil tem uma característica muito importante em relação a isso. Então, me perdoa a ignorância, de fato, não sei mesmo. Eu aqui no podcast, Braulio, eu faço o papel do povão que não entendo nada, tá aqui pra aprender tudo. Imagina. Ainda se fala em transgênico, como é que tá a questão do transgênico? Isso ainda existe, né? Existe sim. Mas né? essa é uma pra, digamos assim, pra agricultura ou... Não é uma peça descartada, até porque a tecnologia ela vai envolver
todo tipo de tecnologia, todo tipo de recurso necessário para que você possa aumentar a tua produtividade. Então você mencionou, né, de aumentar a produtividade por hectare, e isso vai continuar. Então a gente vai ter que tratar o solo, vai ter que fertilizantes adequados que não agridam tanto, e que a gente possa aumentar, né, a produção no mesmo espaço. Para falar na língua do povão, fazer a plantinha que dava 100 grãozinhos de soja, por exemplo, dá 500. Exatamente. Através de estimulante na terra. Isso, através de um cultivo adequado, da variação de culturas, né? Eu mencionava há pouco que o Brasil tem uma característica bastante interessante, por condições climáticas também, que a gente tem 2 safras por ano. Isso não é uma característica do planeta todo. Então, isso favorece, né, o nosso agronegócio aqui no Brasil. Então, a gente tem 2 culturas. Então, essa mescla de culturas, preparação do terreno. E você tem equipamentos hoje que são próprios para esse tipo de coisa. Então, tem tecnologias que vão atuar diretamente sobre isso. E é uma missão a gente estar, então, junto com o agricultor para que o cara consiga produzir, para que a gente consiga entregar alimentos. Porque essa demanda vai aumentar numa área que não tem muito para onde expandir. Então, se você pega aí hoje, a cada 10 pratos vamos lá, né, de modo geral, a cada 10 pratos de comida, um é do Brasil, no mundo inteiro. Com 10% da população hoje é alimentada pelo Brasil. E a gente tem que trazer isso para a mesa. Claro, e só vai conseguir otimizando o recurso, trabalhando com o agricultor, dando condições, melhores tecnologias, melhor aproveitamento, melhor maquinário, e otimizar esse recurso, né? Então hoje fala-se muito em indústria 4.0 e agricultura de precisão, são termos também, que é justamente para que a gente tenha essa otimização. E aquele perfil da agricultura hoje já não é mais o mesmo perfil de muito tempo que você mencionou. Porque hoje o agricultor também ele precisa de equipamentos mais robustos para que ele tenha essa produção, para que ele maximize essa produção. Então ele vai precisar empregar equipamentos que deem menor desperdício, que não fique parado, um equipamento que otimize essa Braulio, produção. Você trabalhando nessa área, você tendo esse contato, você acredita que nós vamos chegar? Você crê que essa tecnologia vai chegar, vai bater na nossa porta num tempo talvez antes do que se imagine? Por que eu te pergunto isso? Porque eu acompanho alguns produtores, grandes produtores do Brasil, e um deles de Goiás mencionou justamente isso. Ele falou assim, daqui a algum tempo as pessoas vão ter o recurso, mas não vão ter o alimento para comprar. Daqui a algum tempo, lógico, isso deve ser uma projeção de 50 anos, sei lá. Sim, a gente tá falando aí. Aí que vem o papel da tecnologia, né, do estudo da tecnologia. Você acredita que a gente pode chegar nisso? Ou você acha que a tecnologia vai suprir essa demanda? Eu acredito que a gente vai conseguir atender, porque nós temos uma escala de 50 anos aí, falando nesse contexto, e tudo que a gente vê de tecnologias, pega as revoluções industriais, né, o intervalo de uma para outra sempre vai diminuindo. Ou seja, as tecnologias que vão se apresentando, elas sempre são muito próximas. Então você tem um recurso hoje, mas no ano que vem você tem outro recurso e assim sucessivamente. Então a gente vai criar meios para fazer isso, desde que a gente tenha... melhorando meio que de safra em safra. Sim, as tecnologias vão surgindo e elas mesmas são responsáveis por dar início a outras tecnologias, porque elas são melhoradas, né? Isso nada mais é do que todas as revoluções industriais que a gente teve e que sempre foram sendo melhoradas. E isso vai acontecer só que num período de tempo mais curto entre uma e outra revolução, entre uma e outra nova tecnologia que seja aplicada. E isso, no momento em que você aplicar em um determinado local, um determinado país, você vai ter que desenvolver tecnologias parecidas para que o resto do planeta também acompanhe. Porque é uma missão realmente, né? É uma missão você trazer alimentos para todo mundo e numa escala que é cada vez mais crescente. Sim. Então, assim, a necessidade de se desenvolver isso, né, de acompanhar, dos produtos estarem realmente prontos para atender, e essas tecnologias elas vão sempre se superar e uma sempre será um alicerce para outra.